Nós vamos fazer hoje, dia 7/10, uma nova atividade de formação sindical, mas não da forma tradicional. A ideia hoje é a gente tentar minimizar o problema da distância e do grande número de comarcas, né, que o Sejusmig representa. O sindicato Sejusmig é um sindicato grandioso, ele representa quase 300 comarcas. São quase mais de 800 prédios, quase 13 mil servidores. Então é humanamente possível que 3 diretores afastados especificamente para trabalhar para o Sejusmig, que somos eu, Rui e o Antônio, e o Luiz Fernando, que é afastado e hoje dedica mais, né, ao mandato da federação, mas é humanamente impossível que nós consigamos estar presente em cada posto de trabalho. Os diretores do Sejusmig, eles trabalham e cumprem carga horária, tal qual todos os demais servidores. Então, por mais que a gente tenha se esforçado, às vezes Rui e o Antônio principalmente, ainda aqui num domingo, para percorrer o maior número possível de comarcas, e no sábado está de volta, e aí a gente retomar as atividades normais da sede, haja um empenho. A distância é uma dificuldade. O número de comarcas é uma dificuldade. Mas hoje a tecnologia nos ajuda. E aí a gente pode fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, que é estarmos aqui na sede, conversando com os servidores em qualquer parte do estado. Né? Então a gente pode explicar, repassar para vocês que tem dificuldade no dia a dia de comparecer ao sindicato, que às vezes tem uma dificuldade todos os dias de acessar o site, ou de estar se mantendo informado, de saber o que está acontecendo. Né? E aí a nossa ideia foi essa, é usar a tecnologia a nosso favor. Podemos estar aqui agora como se nós estivéssemos aí na comarca junto com vocês, como se nós estivéssemos num encontro regional, ou como se vocês estivessem aqui na sede com a gente. A gente registra a presença dos diretores Tatiana, Rui Viana e do Antônio, e nós temos aqui também 2 companheiras também que vieram assistir pessoalmente. Qual que é o seu nome mesmo? A Michele e a Dani. O espaço é aberto, todos os servidores que quiserem comparecer pessoalmente quando tiver a formação sindical, fiquem à vontade. O que a gente não justifica em termos desse tipo de evento é reembolso, porque já que o servidor de sua comarca vai poder assistir, então a gente não tem, para esse caso especificamente, reembolso de despesa de locomoção, viagem, mas é muito importante e estimula bastante que o auditório possa estar cheio com a gente, formulando perguntas aqui também. Mas esperamos, então, a gente conheça a nossa atividade, suprir as informações, o treinamento, as perguntas que estão sendo feitas. Então, nós vamos primeiro dar um relato sobre as negociações com o Tribunal de Justiça, e nós vamos ser breves, e depois queremos ensinar e discutir tudo aquilo que vocês estão nos perguntando no dia a dia, que é relacionado às dúvidas sobre a greve, como marcar, como registrar ponto, como é que vai funcionar plantão, né? Então, tudo isso a gente espera, durante essa conversa nossa, poder dirimir em termos de dúvidas, né? Então vamos lá. A primeira fase que a gente está fazendo é nossa primeira lâmina ali, e é com muita tristeza que a gente abre dessa forma, é dizendo que Minas, né, vergonhosamente, está ali na lanterna em relação aos outros estados, no que diz respeito à valorização dos seus servidores, ao salário, né, ao vencimento base dos seus servidores, e até quando a gente compara também, não só o vencimento base, mas somado também a algumas gratificações. Zé Luiz pode dar início. Nós temos um estudo, né, que foi apresentado pelo DIEESE, que é um órgão competente, respeitado nacionalmente, portanto não são números inventados pela presidente do sindicato ou por qualquer outro diretor, como algumas pessoas querem fazer crer. Nós estamos falando de especialistas, né? Nós estamos embasando a nossa luta e a nossa fala e a nossa defesa em dados de especialistas, de um economista formado, com total capacidade e que integra um dos órgãos mais respeitados desse país, que é o DIEESE. E de acordo com esse nosso especialista, o Tiago, do DIEESE, de setembro de 2014 a agosto de 2015, dos 26 estados da federação e o Distrito Federal, em todos eles houve algum reajuste salarial em 22 deles. Então, em 27, nós tivemos 25 que concederam algum tipo de reajuste. Então,
22 concedeu algum tipo de reajuste. Significa que nós, vergonhosamente, Minas, ficamos ali entre os 5 que não tivemos nada. Embora, né, Minas Gerais seja aí o segundo estado em arrecadação. E também não é um estado que isoladamente está vivendo qualquer crise. A crise é nacional, a crise não é estadual. Então nós não podemos dizer, Minas Gerais é porque está vivendo uma crise. Aliás, gente, é importante dizer que até o Rio Grande do Sul, onde todo mundo pôde assistir, né, parcelando salário de funcionalismo, então lá sim uma grande crise entre governo federal e governo estadual, bloqueando repasses, até aquele estado, naquela situação, naquele estado, o presidente do Tribunal do Judiciário do Rio Grande do Sul fez questão de defender e de conceder reajuste salarial para os seus trabalhadores. Uma situação muito pior, muito mais grave do que a de Minas Gerais. Então, não é à toa que os sindicatos estão insistindo na necessidade da concessão da revisão geral salarial para os trabalhadores do Judiciário Mineiro. E aí, gente, destes estados, em 9, esse reajuste foi maior ou igual à inflação medida pelo IPCA. Então, não ficou abaixo, não foi qualquer concessão, foi no mínimo respeitando a inflação. Mas em alguns estados ainda ficou maior do que a inflação. E aí vamos trazer mais ainda para a realidade de Minas para saber por que esses servidores mineiros, esses trabalhadores mineiros, esses sindicatos mineiros estão tão rebeldes. Né? Então a gente vai comparar ali qual que é o mês referência, o mês correto, o mês ideal, o mês que a gente tem acesso ao nosso índice de IPCA, para que o Tribunal de Justiça encaminhasse para a Assembleia Legislativa o nosso projeto de database. Bom, o mês referência, o mês correto, era lá em abril. E lá em abril, que é quando a gente tem, né, a divulgação do IPCA do nosso período de database, lá em abril havia 8 tribunais com índice maior ou igual a 5,40% de gasto com pessoal. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, né, os limites de gasto com pessoal. Esse limite, 5,40% da receita corrente líquida do respectivo estado, né, do judiciário do respectivo estado, ele é um limite de alerta. Alerta simplesmente. Ele não impede absolutamente nada. Se você ler a Lei 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai verificar que índice de alerta não representa nada em termos de impedir qualquer tribunal de conceder revisão geral salarial para os seus servidores e nem aumento. E nem aumento. Porque revisão geral salarial é diferente de aumento. Aumento é quando você melhora o seu poder aquisitivo. Nós estamos falando de recomposição. É de recompor perda inflacionária. Então, o índice de 5,40% não representa nada. Então, lá em abril, havia 8 tribunais que estavam ali, igualzinho em abril estava o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no índice de alerta. Desses 8 tribunais, 4 concederam reajustes ao longo de 2015. Então, lá a gente tinha 8. E 4 deles concederam. Exatamente porque índice de alerta não é nada. Aliás, e surpreendentemente, é o primeiro ano que a gente verifica, Tribunal de Contas do Estado emitiu, o Tribunal de Justiça, publicar em seu site, né, um aviso de que o Tribunal de Contas do Estado emitiu aviso de alerta. Isso aí é comum, o próprio Tribunal de Contas do Estado já esteve no limite de alerta, porque não impede nada, né, não está excedendo nada. É só para dizer, olha, toma cuidado, verifique os seus gastos daqui para frente, porque você pode começar a atingir aí sim limites que podem gerar algum tipo de situação, como o limite prudencial, que é de 5,64%, e o limite de gasto máximo, que é o de 6%. Ou seja, lá em abril, na hora que o Tribunal de Justiça deveria ter encaminhado nosso projeto de lei para a Assembleia Legislativa, nós estávamos simplesmente no chamado limite de alerta, ou seja, vamos chamar limite de nada. E aí o que aconteceu? Deixar de conceder o reajuste previsto no orçamento para 2015, além de levar a perdas de caráter monetário, ou seja, além de impor prejuízo para os servidores do Judiciário Mineiro, também os posicionou em uma colocação pior do que os anos anteriores. Nós que já víamos há vários anos divulgando a vergonhosa posição que os servidores do Judiciário Mineiro ocupavam em relação aos seus salários, tivemos o desprazer
de ficar numa situação ainda pior. Hoje, os trabalhadores do Judiciário Mineiro, em termos de vencimento, ocupam nada mais, nada menos do que a 24ª posição. É uma vergonha para o Judiciário Mineiro, né, a gente perceber esse tipo de posição dos servidores em comparação aos demais estados. E aí você pergunta se a gente hoje não é essa a nossa pretensão, mas a gente vai fazer uma outra formação sindical, transmitindo para a categoria toda, né, uma aula com uma explicação com o Tiago, que você vai dizer assim, porque Minas está em situação pior no orçamento. Não está, não. Você tem situações, estados, né, igual recentemente a Bahia, numa situação, digamos, de limite orçamentário, pior do que o limite de gasto do Tribunal de Justiça Mineiro, e nem por isso deixou de conceder. Tudo bem que teve greve, assim como está tendo agora. Não está tendo greve em Minas Gerais, porque servidor quer fazer greve, ninguém gosta de fazer greve. A greve está acontecendo no estado de Minas Gerais, e foi decretada no estado de Minas Gerais pela segunda instância, pela primeira instância, e também pelos companheiros do Ministério Público do estado de Minas Gerais, porque nós estamos sendo, enquanto trabalhadores, desrespeitados num direito constitucional. Pode passar, Zé. E o tribunal, gente, tem alternativa? Pode pagar? Pode fazer, né, o presidente do tribunal incorreria em improbidade administrativa? Bom, nós, baseados no nosso parecer técnico, ou seja, daquelas pessoas que nós, servidores, que somos leigos, diretores que somos leigos na questão financeira, das finanças públicas, por mais que a gente procure se inteirar e estude, nós temos colocado isso nas mãos de pessoas competentes, capacitadas. E essas pessoas demonstraram total capacidade do Tribunal de Justiça honrar, cumprir o nosso direito constitucional, inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que é a recomposição salarial, e da nossa Lei 18.909/2010, que fixa em 1º de maio a data para que nossos vencimentos sejam revistos. E como é que seria isso? Bom, no cenário nem que a gente está falando da apuração, porque o que a gente tem de oficial, o que foi? O resultado da apuração da situação financeira do Estado até o 2º quadrimestre de 2015. Ali, o Tiago demonstrou o seguinte, bom, se o Tribunal de Justiça quiser conceder a revisão salarial e ficar dentro do limite prudencial, não alerta, alerta já dissemos, não é limite de nada, não serve para nada. Mas se o Tribunal não quiser exceder o limite prudencial que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, o Tribunal poderia, de acordo com números oficiais, e que o próprio Tribunal concorda, porque o próprio Tribunal colocou na mesa de negociação uma tabela mostrando que os números batem com o do Tiago de EESE. Ele poderia conceder 3,97%. Isso aí é o mínimo que o Tribunal poderia conceder aos seus servidores. Porém, a gente ainda tem aí a situação dos depósitos judiciais, que se somados à receita corrente líquida, né, a esse limite orçamentário, já faria com que o tribunal pudesse nos conceder até os 8,07%. Mas aí, nesse primeiro momento, o tribunal discute, nega, o governo desconversa, de que esses depósitos judiciais serão contabilizados como receita corrente líquida. Ou seja, desconversam que a gente possa somar o valor dos depósitos judiciais para, então, demonstrar que o tribunal poderia nos conceder não só os 3,97%, mas que poderia nos conceder 8,07%. Então, pode passar, Zé. Mas, então, a gente, sindicato, disposto à negociação que somos, diferentemente do que tem dito, né, sindicatos não que trabalham com truculência, sindicatos não que querem julgar a categoria contra a administração do tribunal por julgar, né, muito ao contrário, sindicatos que estão apostando na tentativa de efetivamente negociar. O que nós fizemos? Nós solicitamos reunião com o Tribunal de Justiça, fizemos um pedido em 22/9, para o Tribunal de Justiça, né, que se reunisse conosco e que nos desse resposta à pauta de reivindicações da categoria aprovada desde fevereiro, e sem resposta até então, até agora, continua sem resposta. Desde fevereiro que nós encaminhamos ao Tribunal de Justiça uma pauta de reivindicações da categoria, estamos sem resposta até agora, mas nenhuma resposta mesmo, nenhuma resposta.
Então, o que aconteceu é o seguinte, solicitamos a reunião no dia 22/9, no dia 29/9 nós nos reunimos, a gente queria se reunir antes do dia 26/9, porque haveria uma AGE. Mas o tribunal agendou com a gente uma reunião para o dia 29/9, nós nos reunimos, 26/9 foi a AGE, não é isso? E o Sejos Mix se reuniu dia 29. Então, o que acontece? O tribunal instituiu uma comissão. Comissão de quê? Interlocução. Comissão de interlocução, como próprios membros nos disseram, e como a gente fatalmente aconteceu, não tem poderes de negociar. Ela chega na mesa, escuta as reivindicações, escuta os argumentos. Teoricamente, ela vai levar essas reivindicações para o presidente, que teoricamente vai mandar fazer estudos para ver se pode ser atendido ou não, que teoricamente vai voltar e vai dar respostas para os sindicatos. E assim a gente pensou que pelo menos assim fosse ser. Mas foi teoria também, porque nem isso aconteceu. O que houve? Pode passar. Essa comissão de interlocução, nós fomos lá e apresentamos então no dia 29 a seguinte uma proposta. Que o Tribunal de Justiça concedesse a revisão geral salarial, a data base, com base no artigo 22 da Lei Complementar 101. O que esse artigo fala? Que mesmo o poder, o judiciário ou qualquer outro, estando extrapolando o limite que a lei permite, no caso específico de revisão geral salarial, que não é aumento, repita-se, é recomposição de perda inflacionária, e a lei, exatamente para não permitir que salário de trabalhador, de servidor público, sofresse perda, a lei instituiu, ou seja, mesmo estando gastando mais do que a lei permite, o órgão público pode conceder a recomposição, a revisão garantida na Constituição, porque senão a Constituição é lei morta. Por que é que se vai garantir numa Constituição Federal o direito anual de um trabalhador ter o seu salário revisto, se uma lei menor, hierarquicamente dizendo, pudesse vir proibir de que aquele comando constitucional fosse cumprido? Então, é óbvio, a lei de responsabilidade fiscal, que é infraconstitucional, não podia retirar ou impedir ou inviabilizar um direito garantido ao trabalhador na Constituição Federal. Então, a lei de responsabilidade fiscal disse, olha, a revisão, aumento não pode não. Melhorar salário, melhorar a carreira, melhorar, se estiver gastando mais do que os limites que a lei determina, não pode. Mas a revisão geral, lei dessa base, pode. E aí, o órgão público concedendo, ele chegar à situação de extrapolar o limite que a lei permite para gasto com o pessoal, o que ele vai ter que fazer? Ele terá 8 meses, portanto, em que momento que o Tribunal de Justiça, se nos concedesse a data base, poderia dizer com certeza se extrapolou ou não o limite da lei? Em dezembro. Então, se em dezembro, ao fechar o ano fiscal, o Tribunal de Justiça verificasse que ficou acima dos gastos com o pessoal, o que a lei fala que o administrador público teria que fazer, no caso a presidência do tribunal? Ele teria 8 meses, 2 quadrimestres, ou seja, só em até agosto do ano que vem, para adotar medidas que fossem trazendo novamente os gastos para o limite que a lei permite. E aí a gente tem várias medidas que podem ser tomadas. E a que a gente sugere com muita ênfase é redução de cargo em comissão. Se o Tribunal de Justiça está com tantos cargos em comissão, e se o Tribunal de Justiça chegar ao ponto de, porque até a gente não acredita, nós acreditamos que o Tribunal de Justiça pode conceder e que ainda assim ele não vai precisar chegar a tanto, mas se acontecesse, ao invés de negar o direito dos seus trabalhadores conquistado e consagrado na Constituição Federal, se acontecesse extrapolar o limite, as pessoas têm dito por aí espalhado um terror. O presidente do tribunal responderia por improbidade. O presidente não responderia, não. Ele responderia se, extrapolado o limite, dentro dos 8 meses que a lei lhe garante, ele não adotasse as medidas que fizessem com que os gastos voltassem para o limite da responsabilidade fiscal. Aí, mas como essa proposta não foi bem aceita, esses sindicatos, no nosso caso, nessa reunião fomos nós que estávamos presentes,
E também depois apoiado pelo Sinjus também, esses sindicatos não botaram a faca no pescoço do presidente do tribunal, nem da administração do tribunal, porque ao contrário do que diz, não são sindicatos truculentos, não são sindicatos que querem colocar os servidores contra a administração. O que os sindicatos apresentaram? Uma segunda proposta. A primeira era completamente cabível e é defendida não só pelos sindicatos, como pelos técnicos do próprio DIEESE e vale por um técnico, por um ex-diretor financeiro do próprio Tribunal de Justiça, que é conhecido, o José Moreira, que durante muitos anos foi diretor financeiro do Tribunal de Justiça. Para ser diretor financeiro do Tribunal de Justiça, por que é que a palavra dele agora, garantindo que é possível sim a revisão geral, tem que ser descartada? Então, o que acontece? Segunda proposta, nós propusemos que o Tribunal de Justiça concedesse 3,97, que é aquilo que fica abaixo do limite prudencial da lei, nem é limite máximo, e que, então assim, ele concederia 3,97% e ficaria dentro do limite da lei. Aí, pega esses 3,97% e soma com 5% que o tribunal já tem previsto no orçamento de 2016. O tribunal já disse, sentou, fez contas e colocou no orçamento de 2016 5% destinado a conceder a database. A menos que o Tribunal de Justiça, mais uma vez, esteja colocando lá no seu orçamento 5%, dizendo ao servidor 5% para vocês de database em 2016. A menos que ele já esteja com a intenção de não cumprir isso, então nós temos que dizer que, confiando no Tribunal de Justiça, tem lá 5% para a database 2016. O que nós propusemos, então? Para compensar o que a gente está vivendo nesse momento, que os servidores já viveram, de perdas 1000. Porque nós tivemos carreira congelada, nós não tivemos a lei dos escrivães e contadores, né, a 2865, cumprida. Nós não tivemos a criação de cargos, nós tivemos mais de 1000 servidores demitidos, numa situação de excesso de trabalho, onde nós trabalhamos com 10 vezes mais o número de processos e com mais de 1000 servidores a menos com a dispensa de aprovados em concurso público que não tomaram posse. Né? Os 6 milhões retirados da carreira. Então você tinha 6 milhões para 700 concorrerem numa promoção vertical. Agora você tem 6 milhões para mais de 4.000. Então, além de todos esses prejuízos, nós dissemos ao nosso Tribunal de Justiça, olha pelo seu servidor e, pelo menos em relação ao salário, vamos achar alternativas, vamos negociar de verdade, vamos negociar com boa vontade. E aí a gente se propôs a isso, 3,97%, e aqueles 5% da database de 2016, traz para 2015 a database, de 2015. E aí, lá em 2016, nós vamos discutir a database 2016. Vamos discutir agora 2015. Ah, mas aí vocês, ano que vem, 2016, pode ser que não tenha database. Ano que vem, nós vamos discutir de acordo com o cenário da época, financeiro da época, se vamos ter, se vai dar para ser mais, se é menos. Nós não podemos atropelar database 2015 em nome de 2016. Você não sai dos seus 15 anos e pula para os 17. Você passa por anos. A vida é assim, as coisas são assim. O que aconteceu? Apresentamos essa segunda proposta. Pode passar, Zé. Aí, gente, considerando ainda mais uma situação, os servidores passariam sem receber este ano a database. Eles receberiam quando? Em janeiro. Em janeiro, todo o retroativo de maio até então, quando ele é pago no ano que vem, em janeiro, ele não entra no limite da responsabilidade fiscal, porque ele vira restos de exercício anterior. Ó, o sindicato deu uma saída para o tribunal, problema com o limite de responsabilidade fiscal. Está aí, ó, a prova, a saída. Por quem que deu essa saída? Os técnicos contratados pelo sindicato orientaram a direção do sindicato e a direção do sindicato apresentou isto ao Tribunal de Justiça. Então, não tinha mais problema de responsabilidade fiscal. A database de 2016 é que a gente ia discutir em 2016. E aí, o que a gente disse? E aí a gente repete. E aí eu não digo em nome da presidente Sejusmig, eu digo em nome de toda uma categoria, eu digo em nome de toda a direção do sindicato, que os servidores ouvidos em AGE disseram
que database é um direito inegociável. E por que nós estamos dizendo isso? Porque a gente poderia aceitar chamados na mesa de negociação até para que o tribunal concedesse 0,5% de database. 0,5% de database. Este ano. Cumprir. Lá para a Assembleia Legislativa encaminhava um projeto. O Tribunal de Justiça concede 0,5% da database. Abono no ano que vem. E no ano que vem, ele estaria fazendo os estudos de complementação de índice. Isso significaria dizer que o tribunal reconhece a Lei 18.909, que ele respeita a Lei 18.909, que ele reconhece o direito do artigo 10 do inciso 37. Agora, quando o Tribunal de Justiça quer passar um ano sem mandar um projeto de lei em qualquer índice, ele está dizendo, a Lei 18.909 para nós é nada. Estou rasgando a Lei 18.909. Que é uma conquista dos trabalhadores. Por qual que é a resistência do Tribunal de Justiça em mandar qualquer índice, mesmo diante de todas as propostas que os sindicatos apresentaram? É negar a Lei 18.909. Vocês estão falando isso da cabeça suas? Não. Nós ouvimos já pela terceira vez isso. O que nós ouvimos lá no dia? E aí nós ouvimos sindicato e mais 90 servidores que estavam presentes lá. E está lá no site do tribunal e nós temos autenticado, não adianta tirar mais. Já foi feito registro. Não adianta tirar. Lá está escrito, citaram uma ADI lá, para dizer que a nossa Lei 18.909 não é revisão geral salarial. E a Lei 18.909/2010 diz que em 1º de maio será aplicada a revisão geral salarial dos servidores do Poder Judiciário. Então, na verdade, o tribunal quer sim negar, rasgar um direito conquistado pelos servidores, que é a Lei 18.909, que diz que em 1º de maio tem que cumprir a Constituição Federal. E, se foi dito isso lá, o que está acontecendo? Por que é que o tribunal não está flexibilizando? É porque ele não admite a existência da Lei 18.909. E nós, servidores, lá do outro, não admitimos que nos seja arrancada essa conquista. Porque para conquistar a Lei 18.909, foram técnicos do tribunal, representantes do sindicato, nós fomos para a Assembleia Legislativa, nós vivemos todo um processo de negociação. Foi uma conquista, foi um avanço também, um respeito da administração do tribunal para com seus trabalhadores na época, respeitando e acolhendo a luta dos servidores, de gestões anteriores, que está sendo simplesmente agora rasgado. E aí, pode passar, Zé. Falamos também do auxílio saúde, que não tem limite de responsabilidade fiscal, que depende das verbas do Fundo Especial do Poder Judiciário. Não tem resposta. Ninguém te diz no Tribunal de Justiça, nenhum representante da administração, e a categoria cobra aqui fora. Você sai da mesa de negociação, tem um tanto de servidor na porta, perguntando, e aí? Aí você responde da base o que foi. E quanto ao auxílio saúde também não teve jeito? E você fica sem respostas. E o servidor quer que o sindicato responda. E quando o sindicato cobra, a administração do tribunal acha que o sindicato está estimulando a ira dos trabalhadores do Poder Judiciário em relação à administração. Não consegue compreender que essa atitude é desrespeitosa, de não poder dizer. Por que é que ele não pode conceder? Ele não pode conceder R$10, 20, 50, 100, 700? O que é que ele não pode conceder? Ou o que é que pode conceder? Não poderia parcelar? Por que é que não pode? Ou estamos... Aí vem a pergunta que o sindicato tem feito. Por que é que os recursos que estão sobrando no Fundo Especial do Poder Judiciário não podem ser utilizados para assegurar auxílio saúde para a massa doente de trabalhadores do Poder Judiciário mineiro? Essa resposta o tribunal não dá. Não deu nenhuma reunião e não deu nessa última reunião também. Então, o que acontece? Também para as questões do Fundo Especial do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça argumenta com a crise financeira do país e do Estado. Mas os técnicos do DIEESE, o economista que trabalhou para também o Tribunal de Justiça e para o governo de Minas Gerais sustentam que os valores, que nós temos mais de 200 milhões de reais no Fundo Especial, que poderiam ser utilizados para conceder
né, o índice, um benefício do auxílio saúde. A gente discutir valor, mas o tribunal não quer discutir o benefício. Como é que você discute valor com alguém que não se dispõe nem a aceitar, a recepcionar bem a ideia do benefício? Na última reunião, dia 5, os interlocutores disseram que estavam falando por conta própria, mas que nem era algo oficial ainda, porque não tinham ouvido o presidente, da possibilidade de se formar uma comissão paritária para estudar plano de saúde, ou seja, não auxílio saúde, é plano de saúde. Mas mesmo assim, plano de saúde não foi nada de oficial apresentado na mesa como uma proposta. A data base, pode passar, Zé. A promoção vertical, nós propusemos o seguinte: por que ficar todo ano discutindo se vai ser 5 milhões, 3 milhões, 4 milhões? Por que já não se faz uma previsão no orçamento? Né? E hoje em dia o tribunal, do orçamento tribunal dos gastos com pessoal, menos de 0,17 é o gasto com promoção vertical de servidor. Então nós propusemos, vamos colocar 0,5% no orçamento para PV, enquanto a gente não pode retirar limite, né? Mas aí não tivemos resposta. Não houve respostas. Não é um sim, um não e um porquê não. Não podemos, por que isso? Não, fizemos um levantamento aqui. Aí a gente diz que tem uma empresa PRIS que foi contratada, que fez um estudo. Agora, se houve uma empresa PRIS que foi contratada, que fez um estudo, que revela o porquê não é possível, por que é que o tribunal guarda esse estudo que já foi solicitado pelo sindicato, por ofício, várias vezes, e não passa para o sindicato? Afinal de contas, não é um documento público? O orçamento do tribunal não é público? Eu tenho condições e direito de não falar da minha conta bancária. Mas se eu for solicitada em relação ao orçamento do sindicato, eu tenho que demonstrar, como a gente presta conta todos os anos. O Tribunal de Justiça tem que prestar contas. Pode passar. A Lei 2865 também fez parte da nossa pauta. Não tem resposta. Aí a gente compreende, não pode ter aumento. A lei de responsabilidade fiscal não excetua aumento. Como não é revisão geral, seria considerado aumento. Então, o que nós propusemos para o tribunal? Já que não pode aumentar agora, não pode implementar a 2865, reduz a carga horária dos escrivães e contadores que estão aí trabalhando 8 horas por dia, 8 é o mínimo, e recebendo por 6, reduz para 6. O que o patrão não pode é fazer um funcionário trabalhar 8 e pagar por 6. Tivemos resposta? Não. Pode passar, Zé. Compensação dos dias de greve, parados durante greve. Nós só propusemos que o tribunal respeite esse direito. O tribunal já não respeita o direito de liberdade de expressão. Porque você vai expressar, a gente sabe o que dá. Né? Quando você vai se expressar, você sabe no que acontece. Vários servidores, os sejos MIG, sabemos. Aí tem um outro direito que é o de greve. Que para a população, a melhor coisa que tem, que se um trabalhador da área fez greve, acumulou o serviço, é que a primeira opção que seja dada seja a opção dele colocar o serviço em dia. Agora, se o trabalhador fala, não, eu não vou colocar em dia, não. Eu faltei e prefiro não colocar em dia, prefiro que corte o meu ponto. Aí, ok. Agora, se o trabalhador se dispõe, né, após uma greve, a compensar os dias, trabalhar as horas que ele não trabalhou, ele não vai estar recebendo de graça, não. Ele vai estar recebendo pelas horas que ele vai compensar, ou seja, que ele vai trabalhar, e que ele não trabalhou em virtude de estar exercendo um direito constitucional. Só que o Tribunal de Justiça prefere cortar o ponto. Não bastasse isso, o Tribunal de Justiça, guardião das leis, além disso, corta promoção, progressão e adicional do servidor. É óbvio que isso vai ser questionado judicialmente. Porque a gente nunca viu isso em outro estado, nem em outro poder. Nós já vimos o corte de ponto acontecer. Mas poder judiciário, executivo, legislativo, de outros estados, que além do corte de ponto, prejudica a carreira de servidor e tira benefícios, nós nunca vimos. Até o corte de ponto tem divisão. Até o corte de ponto tem uma repercussão geral sendo discutida no STF, que estava empatado e foi feito um pedido de vista, onde tem uma discussão séria sobre isso. Se cortar o salário do grevista, né, do trabalhador, já não é uma forma de impedir o exercício do direito. Se até isso está em discussão, já a situação já não é tranquila em relação ao ponto.
Quanto mais querer cortar promoção e progressão e adicionar o tempo de serviço. E agora, recentemente, o CNJ determinou que se cortasse o ponto dos servidores federais em greve, e o Fachin deu uma decisão proibindo o corte do ponto. Então não é uma situação tão pacífica para o tribunal mineiro sair por aí impedindo o servidor de concorrer à promoção e progressão, não. Então, trabalhadores, não fiquem com medo dessas ameaças, não, porque ameaça nós temos também recursos. Nós não temos só o Tribunal de Mineiro, não, nós temos aí toda uma gama, né, de situações que nós vamos enfrentar na defesa do nosso direito de greve. E agora nós estamos vivendo aqui uma inovação que a gente está vivendo, que é a decretação da greve parcial, que não tem aviso. Não tem falta, quem não faltou não pode cortar ponto. Você pode até discutir corte de horas, mas nós não vamos ter falta ao serviço. Se não temos falta ao serviço, não tem como impor perda de progressão e promoção na carreira. Pode passar. E eu só queria, terminando, uma conversa para boi dormir que tem incomodado muito nos últimos tempos. O que é essa conversa para boi dormir? Nós temos tido algumas pessoas... Nós temos tido, é bom destacar, o apoio de muitos magistrados. Muita gente que a gente encontra pelo caminho fala que a nossa luta é justa, que estão chateados com o que estão vivenciando e verificando no Poder Judiciário Mineiro. Mas tem uns que, para justificar o silêncio, para justificar a falta de apoio ao servidor, não que ele vinha proibindo, perseguindo, não, mas estava na dele, calado, quieto e constrangido. Constrangido com a situação de ver o trabalhador, o funcionário dele do lado, passando por aquilo tudo, e ele calado. Então ele ficava calado, e não precisava dizer nada, e ficava fingindo que não estava acontecendo aquilo no setor de trabalho dele, que não estava acontecendo aquilo com os trabalhadores que trabalham do lado dele, que o ajudam, né, no gabinete dele, que vivem com ele o dia a dia. Então o que aconteceu? A gente está destacando, e aí é para você, esse companheiro que está assistindo, nós vamos depois disponibilizar essa fita, você pode passar para o seu juiz ouvir, que é o seguinte, a campanha do Sejusmig, que foi levada para TVs e rádios, ela foi lançada no dia 23 de julho de 2015. Antes de lançar essa campanha, nós fizemos uma que chamava SOS Primeira Instância. A primeira instância pediu socorro pela situação grave que está enfrentando nos postos de trabalho. Depois nós fizemos uma outra que se chamava Escuta TJMG. Mais de 1.000 e tantos servidores saíram do fórum de BH aqui, marchando sob um sol quente até na porta do tribunal. Tocando buzina, carro de som, escuta tribunal, implorando para ser ouvido. O ouvidor de justiça, desembargador Jober, escutou, mandou um ofício para o presidente do tribunal dizendo, ouvi da minha janela o clamor dos servidores. Sugeriu várias medidas. Nem nós tivemos resposta, nem o ouvidor. Depois disso, nós fizemos dia D, dia da demagogia, que quer dizer assim, como discutir planejamento estratégico, se faz parte de qualquer planejamento estratégico, qualquer poder público, de qualquer empresa, a valorização do seu pessoal, da mão de obra, as condições de trabalho. Não fomos ouvidos. Depois, em 1º de julho, nós fizemos também, o que nós temos a comemorar? Neste um ano da atual administração. Sabe o que aconteceu? Nós não recebemos um ofício respondendo a essas manifestações. Nós não fomos chamados para uma reunião, para dizer, olha, nós ouvimos aquele pleito de vocês. Não, nós fomos ignorados. Nós não tivemos uma resposta por ofício, por reunião, por nota em site. Nós fomos ignorados durante um ano de luta. Durante um ano pleiteando, solicitando diálogo. Nós fomos ignorados. No dia 23 de julho, nós fomos então pedir socorro na televisão. E será que agora nós vamos ser ouvidos? Já que dentro de casa, debaixo da janela, nas ruas nós não estamos sendo? Aí nós fomos lá pedir socorro e nós fomos processados. Nós fomos ouvidos, porque nós fomos processados, nem nota tinha antes, né? Só fomos ouvidos de uma forma errada. Mas aí, foi a única forma que disseram, opa, falaram comigo. Porque até então nós não tínhamos respostas. E o que aconteceu? Agora, vir alguém, algum magistrado, que antes não
não se solidarizou, que antes não disse, olha, estou com vocês, que antes não soltou uma nota de apoio, que antes não encaminhou uma cartinha para o presidente do tribunal, senhor presidente, tenho visto aqui a situação dos meus servidores. Ouvir qualquer um desses magistrados agora dizer, olha, eu não posso apoiar vocês, porque da forma como vocês nos atacaram, não. O servidor não atacou, não. O servidor pediu socorro o tempo todo. Então, aquele que se calou o tempo inteiro, não pode vir agora querer fazer acreditar que tudo que está acontecendo com os servidores, que todo esse mal que está aí, é fruto de uma campanha que circulou 4, 5 dias numa TV e na rádio. Um ano, mais de um ano de desrespeito, mais de um ano de retirada de direitos. Então, nós temos lá, antes do lançamento da campanha, o que aconteceu? O tribunal já havia congelado a carreira, aumentado a carga horária, ainda por cima, no argumento de que depressão é doença de quem não trabalha, apresentado uma péssima proposta de alteração da resolução do plano de carreiras, descumprido a lei da gratificação do contador escrivão, que é a lei 2865, e comunicado que não ia cumprir a database. Portanto, querer fazer a categoria acreditar que tudo o que está acontecendo e que a falta de apoio por parte de alguns magistrados, né, é por causa da campanha, é como o ditado diz, conversa para boi dormir. Pode passar, Zé. E a gente continua sempre na luta. Agora a gente vai explicar rapidamente quanto tempo que nós temos de 8h22. Então nós temos... Agora, gente, eu vou ser mais rápida ainda, embora a gente, né, porque nosso horário a gente divulgou que seria de 21h30. 21h30 agora são? Então nós temos 1 hora, a gente vai ser bem breve. É para falar agora como é que vai funcionar a nossa greve. Então, diante disso tudo que a gente passou aí, e pelos motivos expostos, nós então levamos para a categoria as informações do que tinha acontecido nas reuniões, e a categoria deliberou por uma greve parcial. O que é greve parcial? Na nossa greve parcial, ela vai ser parcial em 2 situações. Parcial no tempo de serviço, ou seja, na carga horária, e parcial no tipo de serviço. Porque integral é quando ela contempla todas as ações, você só atende urgências, e integral é quando você não cumpre hora nenhuma e mantém só um plantão mínimo. Dessa vez, os servidores vão trabalhar meia carga horária. Ou seja, se é um servidor que tem carga horária de 6 horas, ele vai trabalhar por 3 horas. E aí a gente vai ouvir isso rapidinho, como é que vai funcionar, porque vai facilitar. E a gente está pedindo àqueles que estão assistindo que divulguem para a gente. Nós vamos manter esse material também, para que as pessoas possam entender como é que vai funcionar. Vamos lá. Pode passar, Zé. Se alguma coisa der errado na transmissão, se vocês quiserem que eu paro, tá? Então, para começar, o pessoal está na dúvida, mas o servidor não fala que o servidor público não tem direito de greve. Tem direito de greve, sim. Está no artigo 9º, cumulado com 37 da Constituição Federal. E, então, o servidor tem direito de greve. Não teve uma regulamentação específica para a greve no serviço público. Mas, na falta dessa regulamentação específica, o STF decidiu, julgando os mandados de injunção 670, 708 e 712, que se aplicaria, no que couber, à greve do serviço público, né, a mesma lei que regulamenta a greve da iniciativa privada. E tem um artigo dessa lei, que é o artigo 2º, que diz que a greve pode ser total ou parcial. Portanto, nossa greve parcial é uma greve legal. Pode passar. Pode sofrer perseguição ou punição? Nenhum servidor pode ser perseguido ou punido por participar em greve. Porque, inclusive, punir servidor simplesmente pelo fato dele participar em greve, punir com avaliação de desempenho satisfatória, punir processando administrativamente, punir servidor por exercer um direito constitucional, a Constituição está aí para, né, garantir direitos.
punir servidor é crime que configura-se uma prática antissindical que pode, inclusive, merecer representação na Organização Internacional do Trabalho. Nós tivemos lá recentemente, estamos muito bem esclarecidos de como é que a coisa funciona. Então, punir servidor por participação em greve é proibido e nós podemos acionar, inclusive, no caso de depararmos com situação dessa, a Organização Internacional do Trabalho, porque nós temos aí a Convenção 98. Então, não pode punir servidor. Participação em greve, ela não é uma conduta desabonadora, não pode prejudicar a avaliação de desempenho nem a carreira de servidor. A gente, então, tem direito de exercer. É um direito constitucional, não é um crime funcional. Pode passar. Como é que fica a questão do plantão mínimo? Tem que ficar alguém trabalhando? Tem gente que pergunta, pode fechar as portas? Não, nós temos que manter um plantão mínimo. Porque, então, a lei fala que é imprescindível a manutenção de um percentual mínimo, trabalhando para garantir a continuidade da prestação jurisdicional à população, no que se refere especialmente às medidas urgentes. A gente está sugerindo a leitura da resolução ali 71, mas mais na frente aí vai ter um rol do que seriam essas medidas urgentes. E a gente quer dizer que é o seguinte, não é para atender só as medidas urgentes, é que quando você está num sistema de greve, trabalhando com um percentual muito menor, ou seja, se 100% não dá conta de, hoje, num volume de 4 vezes mais o número de processos que a gente tinha 10 anos atrás, então hoje, se você já trabalha com um atraso e dando algumas prioridades, numa situação de greve, onde apenas 30% está trabalhando, aí é que você vai ter que ter mesmo seus critérios. E quais os critérios? Prioridade é medida urgente. Então, a prioridade é medida urgente. Chegou a ter uma fila, nós vamos atender medida urgente. O que acontece? A distribuição dos processos de protocolo de petições deve ser feita, pessoal. A pessoa está na dúvida, mas eu só protocolo se for medida urgente? Não. Você vai receber a petição, você vai receber o processo, mas se não é uma medida urgente, como você está com um contingente de 30% só trabalhando, você vai aguardar que ela vai colocar ali num canto, até a greve acabar. O que você vai dar andamento daquelas petições, daqueles processos que você receber? As medidas urgentes, necessidades inadiáveis da sociedade, né? Que é o rol que a gente vai demonstrar. Pode passar. Nós temos ali, né, uma leitura é uma cartilha muito interessante também, que foi feita pela FENAJUF, foi elaborada pelo escritório do Pedro Maurício Pita Machado. E lá está dito o seguinte, que a greve dos servidores deve respeitar o princípio da continuidade do serviço público. Essa decisão dos mandados de injunção do Supremo Tribunal, ela não pode ser em todo comemorada pelos servidores. Na verdade, quando você coloca numa decisão que deve ser garantido para respeitar o princípio da continuidade do serviço público, greve pressupõe parada de serviço. Mas no caso específico nosso, é colocado que deve ser respeitado o princípio da continuidade. Só que, lá está dito, por isso é que na prática, ela deve ser sempre parcial. Você nunca pode fechar um posto de trabalho. Né? Alguns setores, algumas fábricas, né, na greve, você fecha. No nosso caso, a gente tem que manter o plantão. Não pode fechar nenhum posto de trabalho, nenhum setor. Então, senão é considerado abuso. Então, é preciso, em qualquer caso, atender às necessidades inadiáveis da comunidade. Não quer dizer que não posso fazer greve. Eu tenho que estar lá com o meu posto de trabalho aberto para atender as necessidades especiais, as urgências. Recebo protocolo de petições, recebo processo, mas não dou andamento a não ser às necessidades inadiáveis da comunidade e as medidas urgentes. Para garantir a legalidade, o movimento deverá manter um número mínimo de servidor. A lei não fala qual que é o percentual. O costume é 30%, que se tem observado, né? E aí você pode até fazer um sistema de rodízio. Agora, se pode vir, e aí por isso é que a gente oficia o tribunal nesse sentido, e a gente oficia a OAB, que pode haver uma mesa que tem que se sentar, e a lei prevê isso, e que possa estabelecer outro percentual, ou que possa estabelecer um outro rol de medidas urgentes, que não aquela que a gente está aplicando. Mas no começo, é essa a nossa comunicação, é esse o nosso percentual. Se houver qualquer mudança,
que se conecta a partir de uma mesa própria para essa finalidade, a gente comunica, o sindicato comunica. Pode passar. Em outras palavras, o serviço deve funcionar minimamente em todos os setores e um pouco mais nos serviços essenciais. Já as necessidades inadiáveis, identificadas em cada serviço essencial, devem ser preservadas no todo. As necessidades inadiáveis são aquelas que, não atendidas, colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. As medidas urgentes são uma cláusula em aberto, às vezes o servidor, mas isso. Ela é uma cláusula em aberto. Ou seja, não é possível você exaurir. Você tem uma noção de 99%. Mas é preciso haver o bom senso do servidor em algumas situações que a gente às vezes não tiver conseguido prever. É um fato novo, uma situação distinta. Então, o que acontece? O rol constante da resolução 7109, ele é exemplificativo. De uma maneira geral, todas as ações em que conste um pedido de antecipação de tutela ou de liminar são urgentes. Então, de uma maneira geral, nós poderíamos estabelecer como urgente o seguinte rol. Isso aí é uma maneira geral, tá, gente? Lembrando sempre que há de se ter o bom senso de uma situação que não está ali, de repente você liga para o sindicato para avaliar, a gente passa para o jurídico, né? Mas vamos trabalhar com esse rol. O que a gente poderia estabelecer como urgentes? Pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator a autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista. Comunicação de prisão em flagrante e a apreciação de pedidos de concessão de liberdade provisória. Em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, visando a decretação de prisão preventiva ou temporária. Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência. Medida cautelar de natureza civil ou criminal, no caso possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. Medidas urgentes cíveis ou criminais da competência dos juizados criminais, a que se referem as leis 9.099 e 10.259, limitadas às hipóteses acima enumeradas. Medidas urgentes relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ações em que haja pedidos de antecipação de tutela ou liminar, liberação de alvarás. Essa liberação de alvarás para levantamento de crédito depositado em juízo, ela está no rol, mas ela vai ser discutida com a OAB, porque não vão ser qualquer alvarás, não. Né? Então nós vamos discutir isso com a OAB. Estamos sempre dispostos a discutir com a OAB, até porque a gente espera o apoio, e a gente já começou a ter, acho que foi o governador Valadares, não é isso? Que já emitiu uma nota de apoio à greve dos servidores, e nós queremos ter o apoio dos advogados de todo o Estado. Achamos que é importante e que merecemos, porque os advogados também são vítimas da falta de condição de trabalho dos servidores. Então, os advogados, nós não estamos em lados opostos. Quando a gente está brigando por melhoria das condições de trabalho, de salário, de valorização, de espaço físico, de contratação de pessoal, nós estamos brigando para que ele seja atendido de melhor forma e mais prontamente. Então, a nossa luta é a luta dos advogados também. E a gente está pedindo esse apoio e vamos discutir. A gente incluiu ali a liberação de alvarás, num primeiro momento, diga-se de passagem, em atenção aos advogados que nós confiamos que estarão nos apoiando nessa luta. Citação para evitar perecimento do direito. Processos penais envolvendo réus presos. Processo envolvendo a produção antecipada de provas. Causas de alimentos provisionais, de dação ou remoção de tutores e curadores. Todas as causas que a lei determinar. Usar sempre o bom senso. Mas essas aí seria o rol com o qual nós vamos trabalhar. O resto não é urgência. Então, o resto, o que nós vamos fazer? Passa lá, Zé. Como funcionará a greve decretada em 5/10? A partir do dia 13, né, nós vamos começar uma greve, então, parcial, onde os servidores irão cumprir apenas meia jornada de trabalho. Então, por exemplo, os que trabalham no turno da tarde, que trabalham 6 horas, tem carga horária de 6 horas, eles vão chegar no horário normal de serviço deles, meio-dia. Aí trabalhou 1 hora, 2, 3, ou seja, 15 horas e encerrou a jornada, porque cumpriu meia jornada de trabalho. A partir desse horário,
estão deixados de trabalhar, não, estão exercendo o direito de greve. Não estão à toa, não estão faltando ao serviço. Estarão no exercício do direito de greve. Durante essas 3 horas, então, que estarão cumprindo meia jornada de trabalho, então, durante eu cheguei meio-dia, até dar minhas 3 horas da tarde, eles vão dar, os processos físicos terão tramitação normal. Cheguei meio-dia, vou sair 3 horas. Durante esse tempo que eu estou lá, os processos físicos, vou dar andamento normal a qualquer ação, e não só as ações urgentes. Eu estou trabalhando normalmente. Então, durante esse horário, nos processos físicos, andamento normal. E nos procedimentos eletrônicos, durante essas 3 horas que eu estou trabalhando, durante essas 3 horas eu não estou em greve, durante essas 3 horas eu estou trabalhando. Então, nessas 3 horas de trabalho eu cumpro normal, com todas as medidas dos processos físicos, mas a nossa greve, a nossa GE, decretou, e diga-se de passagem, por proposta da plenária, à mesa, né, e aprovada por quase unanimidade, decretou que em relação aos procedimentos eletrônicos, como processo judicial eletrônico, Projude, malote digital e qualquer outro procedimento eletrônico, que é o dia inteiro, nessas 3 horas que eu estou em greve, ou no momento em que eu já saí, e que vai ficar só o plantão, em relação a procedimento eletrônico, durante a greve toda, durante todo o expediente, só será cumprido medida urgente, ou seja, e necessidades especiais da população. Então, para que fique bem claro, cheguei meio-dia para trabalhar, vou trabalhar até 3 da tarde. Vou pegar os processos físicos e vou cumprir tudo, sem observar o que é ou não urgência, necessidade especial da população. Vou pegar, se eu estiver trabalhando com processos eletrônicos, Projude, malote, PJE ou outro, a AGE decidiu que esses processos aí, mesmo nessas minhas 3 horas de trabalho, eu só vou cumprir urgência e necessidade inadiável da sociedade. Pode passar. Oi? E outra coisa que é bem lembrada aqui pelo Rui, não pode atrasar jornada de trabalho. Você fala assim, eu posso fazer o oposto? Entrar às 3 da tarde, às 15 e sair às 18? Não. Porque se você atrasa, acho que 50 minutos, né, de acordo com o Estatuto do Servidor Público, para chegar ao seu posto de trabalho, você sofreu o corte do ponto, é falta. Então eu não posso. Dentro dessa situação da jornada, o ideal é que a gente não atrase mais do que 50 minutos. O ideal é chegar no horário, já porque está cumprindo meia jornada. Né? Mas dentro desse atraso que a própria lei permite, você faz a compensação, você não vai sair então às 15. Você vai sair, né, dentro desses 90 minutos um tempo maior. Mas os 90 minutos não são diários, né? Eles são no cômputo do mês. Por isso é que o ideal é assim, que você chega aí, o normal que é 10 minutos de atraso, que normalmente seria compensado, não faz mal. Agora, você não pode atrasar o seu ingresso na jornada, porque o Estatuto do Servidor Público, e aí você pode num dia seguinte ter que faltar um tempo a mais, isso pode gerar o corte do ponto tribunal. Aí ele corta o dia. As horas a gente já sabe que ele provavelmente deve, né, como vem optando, por cortar. Mas então assim, não posso modificar. Eu vou cumprir as minhas 3 horas de 15 a 18. Não. É dentro do seu horário de chegada ao posto de trabalho. A distribuição dos processos e o protocolo de petições, mesmo de medidas não urgentes, vão ocorrer normalmente. Por causa daquela história de que nós temos a decisão da continuidade do serviço público. A lei fala em continuidade. O que a gente reduz é você não dar andamento. Né? Então, chegou aqui um processo, vamos supor que é de despejo, né? Se ele não é considerado uma medida urgente, eu não vou expedir mandado, não vou expedir ofício. Se chegou uma petição, eu não vou juntar, vai ficar numa pasta. Né? Mas não é que eu vou me recusar a receber. Então, o protocolo de petições, mesmo de medidas não urgentes, ocorrerão normalmente. Porém, o andamento desse expediente das secretarias, mesmo durante o período normal, que é fora do plantão da greve, recairá sobre as medidas urgentes e aquelas referentes às necessidades essenciais e inadiáveis da população.
Então, a gente juntou ali, né, recebe a petição, mas não, se não for medida urgente e situação de necessidade inadiável da população, não se junta aos autos e nem dá prosseguimento à tramitação. Para completar o restante do expediente, então tá, nós estamos todo mundo trabalhando, um exemplo, de meio-dia às 15. Aí agora eu vou sair para a greve. Saiu lá 70%. 30% tem que ficar lá lotado no respectivo setor. E é para computar, não é para computar terceirizado, não é para computar estagiário, é de servidor. Então, se o servidor tem lotado na secretaria X servidores, 30% tem que ficar lá. E tem que computar, inclusive, servidor em férias ou licença. Tem que ser computado. Porque senão você está trabalhando com menos de 30% da capacidade do setor. Então, você tem que computar. Não é assim, porque, por exemplo, supondo que você tem 6 no setor, 2 estão de férias, 1 de licença de férias, então você tem 5% de 4, não. O que tem que ser mantido no setor é 30% dos 6, que é o de lotados no setor. Tá? É importante dizer isso, porque quando você fala de distribuição de um número X de funcionários para um setor, já se pressupõe que aquele número é o necessário para atender 100%. Se nós estamos numa greve, então nós vamos trabalhar com 30%, é para atender 30% do serviço do setor. Então é preciso calcular, contabilizar também os que estão em férias e licença. De tal forma que, quando o restante, então, chegou lá, a turma saiu para exercer o direito de greve. Os plantonistas, que são 30%, seja em relação aos processos físicos ou aos procedimentos eletrônicos, que é o PJE, Projude, como eles estarão em número reduzido, eles vão garantir a continuidade da prestação jurisdicional só no que se refere às medidas urgentes e necessidades inadiáveis. Porque nós vamos ter como 30% dar conta de fazer o serviço de 100%. Então, esses 30% é que trabalha tanto no físico, quanto no Projude e no PJE, só nas medidas urgentes. A exceção, repito sempre, receber processo e petição pode, né? Mas vai encostar. A distinção que a gente tem que fazer ali, que pode causar dúvida, mas os servidores também na greve não vão dar andamento normal durante as 3 horas? Não. Durante as 3 horas, andamento normal só processo físico. Aí acabei de cumprir minhas 3 horas, a turma que vai ficar no meu plantão não vai dar andamento a processo físico, qualquer tipo de andamento, não. Só nas urgências. Pode passar. Caso ocorra algum fato que venha ensejar a alteração desse percentual, eu já falei antes, pode ser que a OAB nos chame, o tribunal, nós vamos sentar, vamos negociar, tem que haver negociação e convencimento, boa vontade de todas as partes, aí o sindicato comunica a vocês. Os próprios servidores devem decidir democraticamente quem vai ficar nesse plantão mínimo. Pode até estabelecer um revezamento, né? Pode tranquilamente. Lembrando, porém, que não podemos computar terceirizados, estagiários ou serviços por prefeitura. Devem ser incluídos, aí que eu até antecipei, né, todos os serviços lotados do setor, inclusive os que estiverem em licença ou férias. Pode passar, Zé. O registro de ponto. No caso da greve parcial, que foi decretada pela GE, os grevistas devem registrar normalmente seu ponto. Cheguei meio-dia, vou lá e registro meu ponto. Saí às 15 horas, vou lá e registro meu ponto. Ponto oficial do Tribunal de Justiça. E, além disso, eu tenho que registrar o ponto paralelo. Está disponível no site do sindicato. O paralelo também, você pode assinar entrada e saída. Porque você está mostrando que chegou às 12 e que saiu às 15. Assim como você vai estar lá, né? Já cheguei, bati meu cartão de ponto no tribunal, estou com meu pontinho paralelo, assinei minha entrada 12 horas. Inclusive para coincidir com o relógio de ponto, no caso de BH e no caso do interior. Saí, o ponto paralelo, eu estou no fórum trabalhando. Então, para eu provar que eu saí aquele horário, eu assino o oficial e o paralelo. Por que é que na época da greve a gente podia assinar uma vez só? Porque você não foi trabalhar. Na época da greve, o ponto era só uma vez. Por quê? Porque eu não fui trabalhar, eu só assinava para dizer, naquele dia eu estou em greve, eu não tenho horário a cumprir. No ponto parcial, eu tenho uma carga horária a cumprir, que é meio horário.
Então, eu assino sim no início e no final. Mas... Sim, você vai assinar o seu ponto paralelo, vai ter que você trabalhou de 15 horas, você entrou, assinou. E de 18 você saiu. De 12 às 15. Você vai assinar entrada e saída. Né? No da greve, ponto paralelo, e no ponto oficial do Tribunal de Justiça. Por que é que vai ser no da greve e no ponto oficial? Imaginando que chegou uma blitz num fórum. Eu estou em greve. Eu assinei meu ponto paralelo ali 12 horas e assinei meu ponto paralelo às 15 horas. Eu tenho 2 documentos que demonstram que eu assinei meu ponto paralelo. Então, o ideal é que eu assine nos 2 momentos. Agora, por exemplo, no caso, esse o servidor aqui, de acordo com o Rui, nós vamos então ver. Você tem uma proposta que a saída não precisa por qual motivo? Sim, mas na hora que o tribunal, que o SEJUSMIG precisar enviar, se precisar enviar, ou entrar na justiça com o ponto paralelo, porque o SEJUSMIG não tem o ponto oficial, ele vai ter que ter um controle que mostre que o servidor entrou às 12 e saiu às 15. Por isso é necessário que ele tenha assinatura às 12 e às 15. É por isso que, no caso da greve parcial, na outra nossa greve, não, ele não foi trabalhar. Ele foi ao posto de trabalho dele e foi embora. Mas neste caso específico, como é parcial, é que a gente vai fazer entrada e saída para o caso de precisar provar judicialmente que eu cumpri 3 horas. Não, nós vamos fazer assim, que aí já define com a categoria. Às 12 horas ele assina. Por exemplo, nós vamos fazer assim, no dia 17, a gente vai falar ali, no dia 16, até para ter uma avaliação no dia 17, que é a nossa AGE, nós vamos ter pedido para os servidores nos mandarem o ponto, certo? Então, nós queremos que venha desta forma. Se não foi assim, Franklin, o modelo, a gente já dá tempo ainda. Entrada, assinatura, saída, assinatura. Porque se o jurídico do SEJUSMIG precisar acionar judicialmente, ele vai ter que provar que esse servidor não faltou. E que esse servidor não cumpriu 1 hora, 40 minutos, ou tal. Ele cumpriu 3 horas. Como é que eu vou provar que eu cumpri 3 horas? Tem o ponto oficial do Tribunal de Justiça. Tem. Mas, nas comarcas, principalmente de interior, o ponto só é assinado, só é vindo para o tribunal ao final do mês. Então, é por isso a orientação. Então, nós vamos combinar assim. Assina entrada e assina saída. E, na verdade, nós até vamos ter nessa situação. Se o diretor do foro procurou, como aconteceu aqui esse ano, eu quero saber se foi mantido plantão mínimo. Nós já dissemos, o servidor não precisa dar o nome, viu, gente? Ninguém tem que dar nome de que eu vou ficar na greve amanhã. Eu não vou. Quem tem que manter o plantão mínimo são vocês, depois se apura e se manter o plantão mínimo. O servidor não é obrigado a satisfação e avisar antecipadamente se ele vai para a greve ou se ele não vai, não, que isso é uma forma de coação, de intimidação. Mas como que é a forma de se esse juiz diretor ou se esse coordenador chegou no setor e viu fulano faltou? Cadê fulano? Tem um ponto paralelo lá. Ele assinou o ponto oficial, onde tem ponto oficial. Mas nos fóruns, nós não temos ponto oficial. Então é importante a gente fazer dessa forma. Eu acho que quanto mais seguro para o servidor, melhor. Quem tem carga horária de 6 horas... Os grevistas devem registrar normalmente seu ponto oficial de entrada, no horário habitual, não deve atrasar o início da jornada em hipótese alguma. O que será antecipado é o término dela, já que o registro de saída deverá ocorrer após haver cumprido metade de sua jornada de trabalho. Quem tem carga horária de 6 horas e o horário de ingresso é às 12 horas, deverá registrar a entrada às 12 e saída às 15. As horas restantes para completar a jornada diária será computada como exercício de direito de greve. Devem, assim, assinar o ponto paralelo também. Entendeu? Eu acho até que a gente pode fazer mais caprichado ainda, porque nós estamos lidando com o poder,
judiciário, que é diferente de uma greve no legislativo, que é uma greve que tem um outro formato. O que a gente tem dito sempre? Quem vai julgar a greve do professor, do profissional da saúde, de qualquer, da limpeza, do policial, é o judiciário. Ou seja, não é o patrão dele que vai julgar a greve dele. Ele vai negociar com o patrão, se deu impasse, quem vai julgar é o judiciário. No nosso caso, se der impasse, quem vai nos julgar? O judiciário, nosso patrão. Então, quando a gente fala do maior possível a gente ter os cuidados, é nesse sentido. Já que eu vou assinar o meu ponto oficial aqui, não vai alterar para o servidor assinar o paralelo também. E aí me veio uma ideia aqui, com a gente trocando essa ideia, Rui, que seria até interessante, é o seguinte, na hora que ele for sair, que ele for assinar, né, não, eu falo não assinar, ele coloca assim, às 15 horas, por exemplo, quando ele assina o nome dele, um campo assim, exercício direito de greve. Eu não estou saindo para casa, não estou indo embora no meio do expediente. Assinei e coloquei na frente, exercício direito de greve. Então, nós vamos pedir a vocês, a gente amanhã encaminha com esse novo formato, né, o ponto, já que começa dia 13, vamos colocar chamando a atenção no site e vamos usar esse formulário, onde nós vamos deixar bem claro, 15 horas, exercício de direito de greve. Tá? A gente está saindo, sim, para exercer o direito de greve, não para ir embora para cá, não é para faltar o serviço. Pode passar. Aqui não estou repetindo, não. Os servidores devem comparecer diariamente aos seus postos de trabalho para assinar o ponto oficial e o paralelo, cujo modelo estará no site. No dia 16 do 10, gente, eu não vou me esquecer, 16 do 10, no máximo às 17 horas, as comarcas, os grevistas, devem nos enviar esse ponto paralelo aqui para o Sejusmig, para o e-mail greve2015@sejusmig.org.br ou pelo fax 31 3025 3519. Aqui no Fórum Lafayette, como tem uma concentração de mais de 1.000 e tantos servidores, a gente vai colocar lá na porta, na entrada pela Avenida Augusto de Lima, diariamente, um funcionário do sindicato, ele vai ficar de 10 às 11 da manhã, recolhendo o ponto paralelo dos grevistas do turno da manhã. E de 15 às 17, do turno da tarde. Aí eu entendi até que o Rui pode estar querendo dizer que em relação a BH. Nós não vamos ter condição de manter alguém lá no horário de entrada, o servidor vai registrar o ponto eletrônico dele. De 10 às 15 horas, nós vamos lá colher a assinatura no ponto paralelo. Aí o servidor vai assinar a entrada e a saída para o exercício de greve. Né? Neste mesmo momento, ele vai... porque a gente vai ter atos em vários lugares. Então, por exemplo, às vezes no ponto paralelo, o nosso funcionário, aqui em BH, não vai estar com o ponto ali na porta do fórum. Por quê? Porque nesse dia nós decidimos que nós iremos fazer um ato público na Assembleia Legislativa. Então, esse funcionário do fórum, o ponto não vai estar aqui. Ele vai poder assinar com a gente lá, né? Então, nós vamos estar lá recolhendo, e no turno da tarde, de 15 às 17 horas, nós teremos um funcionário do Sejusmig, porque 15 não é hora de sair, nós vamos estar com um funcionário do Sejusmig lá, recolhendo, pegando a assinatura no ponto. E se o servidor perdeu o horário, parou no meio do caminho, né, no meio do corredor do fórum, na hora de sair, aí ele vem aqui na sede do Sejusmig, nós vamos manter aqui umas folhas, né, do ponto com algum... o da manhã é de 10 às 11, que terá um funcionário na Augusto de Lima, e à tarde de 15 às 17. Perdi por algum motivo, fui sair, quando eu cheguei na porta, trazer o funcionário do Sejusmig, já tinha ido embora. É só vir aqui na sede do sindicato, e a gente colhe, né, a assinatura dele aqui na sede do Sejusmig. Chegou na recepção, onde é que está o ponto paralelo? Está aqui, Sejusmig, né, o pessoal direciona onde é que está. No caso dos demais postos de trabalho da capital, eles devem enviar pelo fax, como se estivesse no interior. Porque a gente não tem um grupo, uma equipe de funcionários que a gente possa manter em cada posto de trabalho. Só que em BH a gente deve ter o quê? Uns 10? Né, os juizados, as fazendas, então nós não temos como manter. Né, então a gente vai fazer com os demais prédios, dessa mesma forma. O pessoal manda por fax ou pelo e-mail para a gente o ponto paralelo. Neste primeiro momento, nós vamos deixar, guarda lá, manda no dia 16. Né, para não ficar todo dia que pode acabar perdendo. Então vamos deixar para enviar para cá,
no dia, o pessoal que vai mandar por fax ou por e-mail, deixar para enviar no dia 16. Né? Acho que você acha que fica mais fácil, Franklin. Nós estamos aqui com uma outra sugestão do Franklin, aqui, que já trabalhou com ponto paralelo, que o ideal é mandar diariamente. Então, o que vocês fazem? Faz diariamente, porque aí os nossos funcionários já podem lançar diariamente, porque além disso ser uma prova eventualmente necessária numa defesa do servidor numa ação judicial, isso também para nós é muito importante para avaliar o movimento. Qual está sendo a adesão? Onde precisa ser melhor trabalhado? Né? Então, isso vai nos ajudar muito, saber como é que está a adesão em cada posto, né, em cada comarca, em cada local. Então, diariamente, chegou ali o seu meio-dia, cumpriu sua meio-dia de trabalho, você encaminha para greve2015@sejusmig.org.br ou para o fax 31 3025 3519, o seu ponto paralelo. Está por aqui, por perto, quer trazer pessoalmente, pode trazer pessoalmente na sede do sindicato. A falta do envio ao sindicato do ponto paralelo pode inviabilizar a negociação sobre a devolução, mediante compensação, dos dias ou horas eventualmente não pagos pela administração, seja via negociação ou judicialmente. Por quê? Porque se você não tem, o sindicato não tem um ponto paralelo, está lá negociando com a administração e conseguiu que possa compensar. Como é que ela vai provar que esse dia você estava em greve e não faltou, saiu mais cedo porque quis? Então a prova de que estava exercendo greve é ponto paralelo, gente. Se a gente precisar provar, a prova é o ponto paralelo. O resto não, o servidor pode sair, como sai por outros motivos. Né? Vamos passar. A gente divulgar a greve é fundamental. Então esse negócio de ficar em casa um dia de greve, não é a melhor opção. Mesmo nos fóruns pequenos, a gente sabe que o pessoal tem mais dificuldade de fazer todo dia manifestação, aqui é mais fácil, a gente nem na grande BH. Mas o que pode fazer? Primeiro ir lá falar e convencer o colega que ainda não aderiu. Hoje você aprendeu que o tribunal tem condição de pagar a tua base, que os outros estados todos concederam, que nós não estamos brigando por nada impossível, que é justo, que greve não é ilegal. Olha para você ver, quantos argumentos nós temos já para tentar convencer outros colegas, né? Mas vai punir, não vai punir, porque você não pode punir porque participou de greve. Você pode punir excesso, viu, gente? Então vamos tomar conta com excesso. Cartilha da greve está no site também. Não pode fechar, você não pode coagir colega, você não pode segurar, você não pode humilhar colega. Você não pode gritar com o colega. Se alguém filmar você gritando covarde, você não vem para a luz, você está agredindo. O que acontece? Pega isso, junta para julgar uma greve inteira ilegal, né? Então nós temos que estar atentos, inclusive àqueles que podem plantar isso. Então a gente tem que fugir de qualquer atitude antigrevista. Porque a atitude grevista é aquela que eu exerço o meu direito e eu convenço os meus colegas através do argumento. Né? Vamos lá, companheiro, vamos para a greve, nós vamos fortalecer. Sem isso nós não vamos conseguir nossos direitos. Nós só estamos perdendo. Né? Onde é que a gente vai chegar? Se desrespeita a nossa base esse ano que vem vai respeitar por quê? Né? Então esses são os nossos argumentos. Se hoje tirar a nossa carga horária, amanhã vão colocar a gente. Tem estado, gente, que aconteceu e que está judicializada a situação de aumentar a carga horária e não pagar o aumento da carga horária. Então assim, a gente vai ficar aceitando isso? Se a gente ficar aceitando tudo, em que situação que nós estaremos daqui a pouco? Conversar com os advogados, explicar esse dia a dia, explicar para os advogados que no orçamento do ano de 2015 do Tribunal de Justiça tinha uma previsão de 6,28 de database para o servidor e que o tribunal não cumpriu. Mas o tribunal concedeu 14,5%, 14,6% para os juízes. E estava previsto no orçamento só 5%. O que o tribunal justifica? Que em janeiro, quando ele concedeu, ao invés de 5%, que estava no orçamento, 14,6% para o juiz, é porque não sabia que em março o governo ia rever, ia diminuir a receita, a previsão de receita do Estado. Só que o que os sindicatos, através dos técnicos, estão dizendo? Lá em janeiro, quando o Tribunal de Justiça resolveu honrar, cumprir o direito da magistratura da revisão geral, maior do que o que estava previsto, né, de 5%,
a situação era mais ainda indefinida, porque tinha um governo sido eleito, e a Assembleia Legislativa, os deputados diziam o quê? Que ia haver um corte. Que ia haver corte, todo mundo sabia. Só que em janeiro ninguém sabia de quanto ia ser o corte. Se ia ser de 5 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões. Ninguém sabia o tamanho do buraco. Em março, quando houve a efetiva redução da receita corrente líquida, já se sabia. Ou seja, então dizer que é prudência, no limite prudencial, sem alcançar a responsabilidade fiscal, negar direito constitucional para o servidor, não é algo que tecnicamente os sindicatos possam aceitar. Por quê? Porque as equipes do sindicato foram contratadas para isso. E de economistas e de juristas dizem o oposto. Então, nós, representantes sindicais, temos levado as nossas equipes para explicar para a categoria isso, eles têm nos explicado, e a gente entende que é direito. E flexibilizamos, é importante encerrar dizendo isso também, para que vocês possam argumentar para os advogados, para a sociedade, para os seus juízes com os quais vocês trabalham, nós flexibilizamos muito. A pauta inicial dos servidores aprovada, né, ela era muito maior. E aí a gente reduziu para uma pauta mínima. E a pauta mínima agora, basicamente, em virtude de não poder ter aumento, a gente quer a redução da carga horária do escrivão e do contador até implementar a 2865. Financeiramente, a pauta financeira é da FABASE, que a gente provou que tem condição de ser concedida, porque ela é uma exceção da lei de responsabilidade fiscal, e o auxílio saúde, que é do Fundo Especial da Previdência. Então, financeiramente, a pauta é essa. O Fundo do Poder Judiciário. Então, a gente não está pedindo nada impossível, nós não estamos quebrando o Tribunal de Justiça, e essa história que está rolando por aí, de que vão parcelar salário, de que a coisa vai ficar feia, vamos dizer o seguinte, se isso acontecer, não vai ser no Poder Judiciário Mineiro. Se essa crise, ao ponto de parcelar salário, de fechar portas, se acontecer, é uma crise do país. Aí, vamos dividir todo mundo junto, vamos dividir o custo da crise com todo mundo. Não vamos pegar uma parcela, proteger, garantir direitos e deixar a outra à margem dessa proteção, não. Nós estamos lutando para que a gente tenha o nosso direito assegurado, que a gente já tenha assegurado que ele seja cumprido. Então a gente vai divulgar, participar de movimentos, se forem movimentos ali perto da comarca, né, der tempo, vamos fazer movimento na porta, seja criativos, né? Vamos visitar alguma instituição, ao mesmo tempo que está declarando, né, a greve, o apoio. A gente pode bolar vários movimentos, a comarca pode usar de suas ideias, para não pegar essa meia hora e desperdiçar, não. Essa meia hora vamos tentar usar para convencer colega e para divulgar os motivos do nosso movimento, chamar a imprensa local, distribuir material. Nós mandamos aí para todos os delegados, para todos os e-mails, está disponível no nosso site também, modelo de carta aberta à sociedade, tem um link lá que chama Tudo sobre a Greve, todos os materiais sobre a greve. Lá tem modelo de carta para a sociedade, modelo de sugestão de faixa, né? O ponto paralelo que nós vamos modificar só para dar essa organizada nele agora. É isso aí, aproveitar esse tempo, pode passar. Se é possível cortar o ponto dos grevistas, nós temos aí enunciado do CNJ que diz que sim, tivemos uma decisão agora recente do ministro Fachin agora, suspendendo essa autorização do CNJ para cortar a greve dos servidores federais, ou seja, não é algo que o sindicato possa dizer, vai cortar ou não vai cortar. O que nós podemos dizer é que o Tribunal de Justiça tem um entendimento restritivo, mas que a gente tem aí um jurídico para acessar, e que a força do movimento é que dá condições para a gente negociar, como em 2013, a compensação. Em 2013, nós conseguimos, com a força do movimento, que não houvesse o corte do ponto. Que a gente saísse da greve conseguindo o direito da compensação do ponto. E nós temos ainda também a questão do fundo de greve, a ser discutido em futuras AGEs, também. Só que aí nós vamos deixar claro que fundo de greve não é para repor salário. Fundo de greve é para auxiliar a grevista, né, durante a greve. Pode passar. Aí eu já falei que a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, nessa liminar 33782,
ele suspendeu a decisão do CNJ e mandou pagar lá o salário dos grevistas, sim, da primeira região do TRT do Rio de Janeiro, TRT. Ele fez isso aí baseado naquele, existe um recurso, né, especial, uma repercussão geral, que está tramitando também no Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi julgado, e ele falou o seguinte: a legitimidade do direito de greve não pode ser aferida exclusivamente sob a ótica do empregador, ainda que seja ele o Estado. Assim, a possibilidade de instituir descontos, embora em tese possível, depende do reconhecimento da abusividade do movimento ou do descumprimento de condições negociadas. Então, quer dizer, nós já temos aí uma luz no fim do túnel, um voto importante, né, rumo à defesa do direito de exercício de greve, e ali no finalzinho chamando de novo a atenção. Não queira ser mais realista. Tem alguns radicais, né, a gente usa pressão radical para dizer assim, aqueles mais empolgados, que às vezes, assim, o sindicato, para poder até mostrar que ele fez mais, aí o sindicato manda manter um plantão de 30%, ele fala, não, aqui não vamos manter, é 1%, é 10%. Ou a gente fala para não fechar a porta, pois aqui nós vamos fechar a porta. Isso aí não é uma demonstração de coragem, é uma demonstração até, desculpe a expressão, de burrice, porque pode estar jogando todo o movimento abaixo para mostrar que você é corajoso. E, na verdade, a coragem não ultrapassa, né, a lei. Então, a legalidade do movimento está nas mãos de todos nós. A parte que o sindicato podia fazer é divulgar cartilha, está aqui hoje, de noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, a gente tentando levar para todo mundo, né, esses esclarecimentos. Agora não tem como a gente estar perto de cada um. Então, quando você vê um colega seu agindo de uma forma que pode levar à abusividade do movimento, peça para ele seguir as orientações, porque se a gente for dentro da legalidade e com muita unidade, a gente tem muitas chances, né, de alcançar êxito. Pode passar. Já falamos, convidar você pode, só não pode constranger, pode passar. Companheiros, aí a nossa mensagem final. Nós estamos à sua disposição para ajudar, esclarecer dúvidas, sanar eventuais dificuldades enfrentadas no exercício desse direito constitucional, né, que é a greve. E pedimos a vocês que acompanhem diariamente o site do sindicato, acompanha e aí divulga. Ó, fulano, você viu o site do sindicato hoje para contar informação, porque de repente, de uma hora para outra, né, pode acontecer uma novidade, ó, vamos fazer uma mobilização amanhã em tal cidade. Ó, o sindicato está com alguma situação lá, pediu para mandar o ponto mais cedo hoje. Então, assim, é importante você acessar todos os dias o site do sindicato, todos os dias mesmo, não em situação de greve, mas numa situação de greve mais ainda, né, é importante. As nossas conversas formais são via site do sindicato, né, é via e-mail do sindicato. Tem muita gente que eu vejo, até eu participo eventualmente, mas agora no período de greve, acho que eu vou ter que estar mais ausente das comunidades. Por quê? Porque eu vou ter que me dedicar às mídias oficiais do sindicato. Então, como eu tenho que estar muito atento às mídias oficiais do sindicato, nós já soltamos hoje no site um calendário de mobilizações, nós vamos viajar. Então, nem sempre você tem acesso à internet. Então, o lugar não é assim, não estou sabendo, perguntar em grupos de Facebook e outros, que não as mídias oficiais do sindicato, você pode ficar sem resposta ou ter respostas que vão te levar para o caminho errado. Então, resposta do sindicato, dúvida da greve, dúvida de qualquer coisa, é para mandar e-mail para o sindicato, para os e-mails que vocês conhecem e para os telefones que vocês têm do sindicato e para o greve 2015 @sejusmig.org.br. Buscar informação da greve do Sejusmig em outros lugares não é ter informação oficial. Mesmo que a Sandra responda lá. A Sandra em mídia, em outros grupos, é a Sandra. A presidente do sindicato responde mídia oficial do sindicato. Pode passar. Então, aí umas pessoas têm dito assim, vamos formar comando de greve. E aí, quem que a gente pensava no nosso ideal, que seria o nosso comando de greve? É desde lá de trás.
que foi quando a gente elegeu o quê? A gente não. A gente disse para a comarca assim, um delegado para te representar. Então, mas o delegado daqui não faz nada. A diretoria não elegeu seu delegado. Quem elege o delegado da comarca é a comarca. Conversa com o delegado, porque também tem muito delegado reclamando que a comarca não faz. Quando ele tenta mover a comarca não reage. Outra hora é a comarca que fala do delegado. Ou seja, existe um conflito aí em algumas comarcas entre comarca e delegado. E quem pode resolver são vocês. Nós, os Sejusmig, não podemos chegar e interferir numa escolha que foi feita pela comarca. A comarca pode interferir, pode mudar o delegado, pode fazer nova eleição. Mas nós não, porque sem a gente interferir, já falam que às vezes a gente que escolheu, então a gente não interfere. Se está acontecendo isso na sua comarca, tem algum conflito. Pode ser o delegado desiludido, porque quando tenta abordar, quando tenta falar sobre o movimento, vocês não, né, a comarca não dá ouvido. Ou pode ser que não, que esse delegado realmente não está representando nada e a comarca pode se prejudicar. Então, essa discussão, nós estamos dizendo aqui, então quem que seriam os nossos mobilizadores? Os delegados. Mas como nós estamos diante de algumas reclamações de pessoas que reclamam do delegado, o que a gente resolveu fazer? Por que depositar nas costas de a responsabilidade? Conhecendo tudo. Um colega seu, você está com greve parcial. Aí você saiu do seu posto e disse, e aí, gente, vamos entrar para a greve? Aí eu, não, por quê? Aí o cara fala, o tribunal não tem recurso, já sabe agora a informação sobre a database. Mas vai cortar meu ponto, você já sabe agora que não pode cortar seu ponto, que você não faltou o serviço. Não pode te dar falta. Mas depois pode abrir processo administrativo contra mim? Não pode. Se você não abusou, se você não cometeu crime, né, você agiu da forma como a gente orientou, você não pode ser processado administrativamente. Então, por que a gente fez esse trabalho aqui hoje? Por que a gente vai mantê-lo disponível para quem quiser, quem não pôde acessar hoje? Porque cada um de nós pode assumir esse papel. Porque o sucesso da nossa greve é o sucesso de cada um de nós. O reflexo dessa greve, para aqueles que saem por aí, no tom pessimista, tentando desanimar as pessoas e assustar as pessoas, vamos pensar o seguinte, você não vai prejudicar o sindicato fazendo isso, não. Você vai prejudicar você. O seu contra-cheque vai ficar sem database. O seu contra-cheque vai ficar sem auxílio-saúde. A sua saúde, por falta de condição de trabalho, vai ser prejudicada. Então, se você pensa que prejudicar a greve é prejudicar a atuação de uma diretoria, reflita melhor, porque o prejuízo é para você. E, por outro lado, os colegas otimistas têm mais motivo para ser otimista e não esperar que aqueles que são mais desanimados, né, ajuda. Às vezes a pessoa é mais desanimada, você fala, não, eu vou fazer o seguinte, hoje eu saí daqui, meu horário, deu metade da minha carga horária, eu já sei, já conheço, passa a mão na cartilinha da greve, né, passa a mão, no nosso site tem explicação do Tiago, essa aí vai ficar lá também, sobre como que está se dando a negociação na database, e vai rodar alguns setores, e vai contra-argumentar educadamente e convencer um colega. Daí, nós vamos ser um grande número, nós vamos vencer, e aí você não perdeu tempo, você dedicou, isso vai refletir aonde? Na sua condição de trabalho, no seu contra-cheque, na sua saúde, na sua autoestima e principalmente na sua dignidade. Porque o que está mais em jogo nesse momento, mais em jogo, mais do que a questão financeira, é a dignidade do servidor do Poder Judiciário Mineiro, que durante 1 ano e meio está tendo, não só não alcançou conquistas novas, não avançou na pauta, mas está tendo cortado direitos arduamente conquistados ao longo de muitos anos. Nós não queremos enfrentamento da magistratura, nós não queremos denegrir a imagem do Poder Judiciário. Quem denigre a imagem do Poder Judiciário é aquele que atenta contra os direitos da classe trabalhadora, né? É isso que a gente queria dizer hoje. Nós estamos com dúvidas aí? Alguém escreveu para a gente? Então, gente, como é que a gente vai... a pergunta maior, igual o Reginaldo está dizendo que tinha aqui, é sobre o comando de greve. Bom, comando de greve agora, nós temos condições de formar. Eu posso ser comando de greve,
o colega isoladamente lá na cidade dele, ou ele pode virar para o outro e falar, agora eu entendi tudo como é que funciona o ponto, eu entendi como é que é a greve parcial, eu vou juntar com, você me ajuda? Nós dois vamos rodar a comarca? Então agora, porque comando de greve, nós tentamos formar o comando de greve antes, e é bom ter essa pergunta. Outro dia eu ouvi, algum colega me disse que estaria circulando, numa mídia qualquer, não sei qual, que essa greve ia dar errado, porque quando me foi proposto para presidente do sindicato, há uns 2 anos atrás, formar um comando, que eu falei que ia formar e não formei. Primeiro que comando de greve é formado na greve. Né? Então, como se a gente não estava na greve, não tem como formar um comando de greve, se não é greve. O comando de mobilização, a gente tentou formar. O que é o comando de mobilização? Nós estamos tentando há um tempão. É aquele comando de pessoas que se mantêm participativas, ativas na luta, conhecendo, abrindo site. Ela está informada. De maneira que, despontou uma greve, você pode chamar essa pessoa, destacá-la para poder fazer qualquer coisa que ela vai saber. Não, houve reunião do sindicato, tribunal negou, falou isso, sindicato falou aquilo, aí teve a GE, a pessoa está no dia a dia. Então essa é a formação, ela entende o papel do sindicato. O que nós fizemos tentando fazer isso? Essa é a terceira atividade. Nós primeiro tentamos reuniões. Como nas reuniões ficava difícil, o pessoal não podia vir, a gente fazia uma reunião, vinha para caçar, sempre os mesmos se sacrificavam, nós tentamos essa mídia aqui, que é a transmissão online. Essa aqui, todo mundo na sua casa, comendo uma pipoquinha, tomando um cafezinho, ela pode estar assistindo. Então não tem essa dificuldade, não é um motivo, não tem distância. Então assim, nós estamos aqui, 2 companheiras da base, né, 3 diretores e os funcionários do sindicato. Nós estamos aqui presencialmente, transmitindo a vocês tudo aquilo que é necessário para se formar um comando de greve. Comando de greve não é um grupo. Comando de greve são as pessoas que voluntariamente falam, eu vou ajudar a fazer essa greve um sucesso. Né? E agora nós temos condição. Né? Então você quer unir com o seu colega, quer pegar um de cada secretaria do fórum, né? e circular o fórum convencendo os demais colegas? Eu penso, espero, que a partir das explicações que nós passamos hoje, as pessoas tenham condição. Se não tiver 100% de condições, já tem 90 e tantos. Vai sobrar pouca dúvida para o caso, também não vai estar desamparado, que é só ligar para a gente e tirar essa dúvida que ficou ainda, né? Tem algum colega nosso aqui que queira dizer alguma coisa a respeito? Isso. Lembrando aí, gente, igual o Rui está falando, que nós temos aí nossos colegas do Ministério Público, que a situação agravou ainda mais. Lá não só negaram a database, quanto agora também congelaram carreira, não tem progressão, não tem promoção, e os nossos colegas corajosamente iniciaram, anteontem, né? Dia 5, no dia da nossa GE, iniciaram uma greve geral por prazo indeterminado. E a gente está na luta, nós temos dia 17, a nossa próxima GE é importantíssima, aí sim, na GE é importante. Além do dia 16, a gente está com os pontos paralelos, para a gente poder fazer uma avaliação do movimento. É importantíssimo também que venha representantes, pelo menos, de cada comarca, para falar de sua comarca, para a gente fazer uma avaliação de se continua a greve, se continua parcial, se continua geral, ou seja, vem naquele formato de 2013, se substitui a greve, ou seja, o que nós precisamos saber é que a gente está no movimento, esse movimento, nós temos algo grande a enfrentar, e nós temos força para isso. Nós somos 13 mil servidores. Quando a gente se une e fica determinado e quer, a gente consegue. E aí nós estamos agora unidos. Primeira instância, segunda instância e os companheiros do Ministério Público. Nós unificamos os movimentos, unificamos a agenda de lutas. Então nós estamos com plenas condições de vencermos. Nós só não vamos vencermos se muita gente ficar esperando que o outro faça por ele. Se cada um pegar a sua responsabilidade de fazer a parte dele, a gente sai vitorioso dessa luta. Boa noite para todo mundo e força na luta para todos nós.